Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Corinto, produtora cultural e sócia-diretora da Darva Produções. Como uma das contempladas do edital Cultura Presente RJ, da Lei Aldir Blanc, que foi promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, eu venho nesse vídeo compartilhar um pouco algumas informações e explicar sobre a profissão do produtor cultural. Como a minha área de atuação é no mercado musical, eu devo tender um pouco por esse lado na hora de dar algumas exemplificações. Neste vídeo, que é o ABC da produção cultural, eu vou tentar ser bem didática, bem simples nos meus comentários, para falar sobre as possibilidades de contratação do profissional que atua em produção cultural, as diversas atividades que podem ser exercidas em diversos meios também, porque não é só a música, mas tem cinemas, artes visuais, televisão, rádio, teatro, dança, circo, N áreas que podem ser executadas através de produtor cultural. Alguns cursos de graduação e cursos de especialização, não só para o profissional que já atua e quer se especializar um pouco mais ou quer se atualizar do mercado, mas também para os jovens que se interessam por essa profissão e querem e precisam, na verdade, saber onde está a parte teórica, onde é oferecida essa oportunidade para depois irem para a parte prática da profissão. Algumas conferências, eu vou citar algumas conferências musicais que antes eram presenciais, antes da pandemia, agora em sua maioria são oferecidas de forma online, mas que são ótimos pontos de encontro para você estabelecer um networking e, por suas vezes, também vender projetos para possíveis compradores, para possíveis curadores de festivais, para possíveis pessoas que trabalham na televisão, com programas de TV. E também, por fim, eu vou citar alguns sites, alguns livros, redes sociais, principalmente Instagram, alguns perfis de pessoas e empresas que disseminam informações sobre produção cultural, que também informam sobre os cursos que estão com inscrições abertas, não só de produção cultural, mas também da parte de produção técnica, parte de produção fonográfica. Eu vou fazer um apanhado dessas informações e espero que seja proveitoso para todo mundo. Então vamos começar com a parte de contratação. Você pode ser um profissional contratado com CLT, uma carteira de trabalho assinada, numa empresa, e aí ela é responsável pelos benefícios, pelo sua aposentadoria, 13º, INSS, seguro-desemprego e tudo mais, caso seja desligado da empresa. Pode trabalhar nesse formato e pode trabalhar no formato autônomo também, se você for MEI, um microempreendedor individual, que significa que você é uma empresa, você é uma microempresa, então, individual. Então, você é responsável pela sua emissão de notas fiscais, estando sempre atento que durante o ano fiscal você tem um limite de valores para poder emitir essas notas, não pode sair emitindo por aí, tem que ter um controle financeiro muito assertivo para não ter nenhum tipo de problema, e também você é a pessoa que é responsável pelos seus benefícios, você que paga o seu INSS, seu FGTS, seguro de vida, tudo isso é a sua responsabilidade. Mas um benefício, ao meu ver, e é a forma com que eu trabalho, que é que você pode, sendo autônomo, prestar serviço para mais empresas. Quando você é CLT, você trabalha para uma empresa específica, num horário específico comercial, de segunda a sexta, e quando você é autônomo, você consegue ofertar a sua mão de obra para mais empresas, para mais projetos, na verdade, né? Você pode trabalhar por demanda também, então o seu serviço acaba sendo oferecido para diversos segmentos até, se você conseguir. Então isso te dá uma certa liberdade de atuação. Eu acho a forma mais legal até, porque você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive. Claro que com uma ótima gestão de tempo, porque além de tudo, o produtor cultural, esse profissional que trabalha com cultura e entretenimento, tem que ter uma gestão de tempo, tem que ter um cronograma
muito bem elaborado e tem que seguir a risca para não perder o controle e não sair e não ter nenhum tipo de problema. Das atividades que o produtor pode exercer, como são muitas e bem amplas, eu tenho uma listinha que eu separei entre produção executiva e produção administrativa, sendo a executiva um pouco mais de mão na massa, um pouco mais presencial nos eventos, nos projetos culturais, e a administrativa um pouco mais de escritório, burocrática, lidando com planilhas, editais, leis. E aí eu vou ler um pouquinho e vou tentar comentar um pouquinho sobre cada. Na produção executiva, você pode trabalhar elaborando e escrevendo projetos. Isso é um serviço que tem bastante demanda. Os produtores são procurados para escreverem projetos, elaborarem planilhas. Isso é muito corriqueiro na nossa profissão. Curadoria musical, produção artística e direção ou coordenação de palco. Essas três últimas agora em específico são atuações em que eu trabalho também. Curadoria musical, você tem um projeto ou você tem uma empresa que te procura com um projeto já existente, com um evento já existente, e eles querem uma atração musical que tem a ver com aquele evento. Então, você faz uma curadoria especializada, personalizada para aquilo, porque você tem um leque de artistas com um leque de setlists, de repertórios, em que você pode montar junto com o artista ou que você pode já pegar pronto e vender para a empresa. Essa é uma parte da curadoria que eu gosto muito, inclusive, faço há muitos anos, e é uma área que você pode se especializar. A produtora artística, você acaba trabalhando um pouco mais com o artista, mesmo num festival, num show, você fica mais responsável pelo artista. A hora que ele chega, a hora que ele vai pro palco passar som, a hora que começa, termina o show, a hora que vai embora, especificidades de camarim, toda a parte de palco, você tá direitinha. É uma profissão que acompanha um pouquinho mais o artista em si. O que difere muito da direção e coordenação de palco. Você tem um grande evento, então você é responsável por tudo que acontece ali em cima, desde a montagem até a desmontagem, passando por todo o cronograma, toda a programação do evento. Você é responsável por fazer com que ande certinho no cronograma que já foi alinhado numa pré-produção. Tem a produção técnica também, que é bem específica, que tem a ver com a parte sonora, a parte de montagem de palco, a parte de iluminação. São produtores que são específicos nesse ponto, nessa parte técnica, em que eles ficam responsáveis por toda a parte de sonorização, montagem de palco e iluminação do evento, do local, do que for essa especificidade. Também tem o produtor de logística, o produtor artístico, tem a gerência e gestão de projetos e equipes e ambientes culturais. Você não precisa pensar só em um evento ou um projeto que vai acontecer em um momento. Pode pensar em museus, em centros culturais, em lonas, em arenas, espaços públicos ou privados que precisam da pessoa, do profissional de produção cultural para gerir aquele espaço, para fazer a curadoria daquele espaço, para, enfim, ser o diretor ou a diretora daquele espaço, o produtor artístico, o produtor específico dos eventos daquele espaço. São uma série de atividades que podem ser exercidas também nesses espaços, não num evento específico, não é algo que acontece em um momento só. E também em gravadoras, selos, casas de shows, plataformas de streaming, o Spotify, o Deezer, todas essas plataformas precisam de uma figura que faça as playlists, que lide com os artistas que vão lançar suas músicas através dessas plataformas, precisa lidar com as gravadoras e, por sua vez, as gravadoras têm seus produtores que lidam com esses canais de streaming, que lidam com os artistas, questões contratuais, questões financeiras e administrativas. Nas casas de show também precisa da figura que vai fazer a curadoria, que vai lidar com a produção do artista. E não só isso também, porque você, como produtor cultural, você pode se especializar em outras áreas, como, por exemplo, fazer uma graduação em produção, mais uma pós, um MBA em marketing, e também fazer parte dessas áreas
um pouquinho mais ligadas ao artístico, né, ou ligadas realmente ao marketing desses locais. Ou ao contrário, você pode ser um profissional formado em marketing e fazer uma pós, uma especialização em produção cultural e vai poder atuar nessas formas, nesses locais que eu estou citando da mesma forma. Tudo é a aptidão para fazer parte desse mercado, né, desse meio. E tem a parte administrativa também, que já é lidando mais com prestação de contas, que precisa ser feita da forma mais clara, objetiva e correta possível. Todos os projetos precisam de uma prestação de contas e isso demanda tempo, demanda muita dedicação e muito detalhamento também. A captação de recursos, contas a pagar e receber, relacionamento com o cliente, intermediário entre projeto e empresa patrocinadora, que também existe essa posição, existe uma empresa que quer patrocinar um projeto e existe o projeto que está aprovado numa lei de incentivo, mas não tem essa ligação com a empresa. Então existe um profissional intermediário que fica atento nessas duas áreas para fazer o link entre os dois. Olha, tem um projeto muito bom que tem a ver com a sua empresa e tem uma empresa que com certeza vai agregar o seu projeto que foi aprovado, então a isenção fiscal, aí já é toda uma outra parte realmente administrativa e burocrática que tem a ver com leis de incentivo, mas existe esse profissional que faz esse elo entre as duas áreas, né? Entre esses dois momentos. Existe também leis de incentivo e edital, adequação e projetos, orçamentos e cronogramas, políticas públicas e secretarias de cultura, que é realmente a parte mais administrativa e burocrática de você trabalhar nas secretarias de cultura, formulando editais, trabalhando nas leis de incentivo, o que mais que eu falei aqui? Adequação de projetos, orçamentos e cronogramas. Tem pessoas que pegam projetos já prontos, mas adequam esse projeto, cronograma e orçamento para editais ou leis específicas. Então, isso eu estou falando praticamente, assim, pelo menos na executiva, de produção musical, né? Na parte da música, de eventos ligados ao mercado fonográfico. Mas você pode pensar também que não é só isso, porque tem a parte do teatro, circo, dança, cinema, TV, rádio, uma infinidade, né? Uma série de oportunidades que o produtor cultural pode achar no mercado. E falando das graduações e cursos profissionalizantes, aqui no estado do Rio de Janeiro temos o IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, e a UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Ambas têm o curso de produção cultural em bacharelado. Tem algumas diferenças no fluxograma deles, de cada uma, né? Mas ambas têm a parte teórica e a parte prática ligada a artes cênicas, artes visuais, cinema, música, história da arte, história da música. Tem a parte teórica e prática de todas as áreas da cultura e do entretenimento. No setor privado tem a Faculdade Estácio, mas a graduação é de eventos, o que não é igual à faculdade de produção cultural. A parte de eventos é um pouco mais prática, de você no dia a dia de um evento corporativo, na sua maioria das vezes, um pouco mais específico, o que difere um pouquinho da graduação de produção cultural, que abrange muito mais a parte da cultura e do setor de entretenimento. Temos também o SENAC, que tem a pós em gestão de projeto, também é do setor privado, e a faixa, que tem MBA em gestão e produção cultural. Bom, como eu disse antes, você pode ser formado em ter outra graduação e ter a produção cultural numa pós ou no MBA, e assim vice-versa. Também é uma boa entrada no mercado da produção cultural. Você consegue ter o conhecimento tendo um MBA ou uma pós um pouco mais teórica, mas você consegue mesmo assim estar por dentro do mercado da produção. E os cursos fora do Rio de Janeiro tem o IFRN, em Natal, e a UFBA, na Bahia, que ambos também têm um curso de produção cultural, cada um com a sua especificidade de atuação local. Indo para os cursos de especialização, tem aí a TEC, que são cursos mais técnicos, parte de produção fonográfica, parte técnica de montagem de eventos e de shows, de festivais.
vale muito a pena dar uma conferida nos cursos que estão sendo oferecidos. Tem o Música e Negócios da PUC e Music Rio Academy. Desses dois eu posso até falar em conjunto, porque ambos são cursos de média duração, duram alguns meses e conseguem ter no seu corpo docentes profissionais maravilhosos do mercado musical, e esse sim abrange muitas áreas. Tem da parte fonográfica, da parte de produção executiva, tem diretores de festivais, diretores de casas de show, produtores artísticos de casas de show, gente que trabalha em gravadoras, em selos. É bom dar uma conferida também, eu vou botar o link aqui embaixo dos cursos oferecidos, porque eles conseguem juntar muitos profissionais maravilhosos em um único curso. São vários cursos temáticos que eles oferecem, e tem também a Assessoria Brasileira de Gestão Cultural, também oferecida de forma privada, paga aqui no Rio de Janeiro. E sobre as conferências musicais, eu também fiz uma listinha aqui, porque são muitas, e eu vou falar só sobre o Brasil, não vou falar das internacionais. Tem o Rio Music Market, que é uma conferência de música anual, que também reúne grandes nomes dos profissionais que atuam no mercado musical. Esse acontece todo ano sempre presencial, né? A maioria é presencial, mas a partir do ano passado foi um formato híbrido, também feito online, que é agora a forma que praticamente todas essas feiras vão ser executadas. O Música Mundo, em BH, Expo Music, Trends Brasil, Rio de Janeiro, esse também é do Rio de Janeiro, assim como o Rio Music Marketing. Tem a Sim São Paulo, em São Paulo, que também é uma feira anual, costumava acontecer sempre no fim do ano, e era um ponto de encontro quase que mundial, porque eles conseguiam associar grandes marcas, conseguiam associar grandes nomes do mercado fonográfico, mercado da música mundial, conseguiam trazer não só esses profissionais para poder trocar experiências, participar dos painéis e também de workshops, dos speed meetings, onde você conseguia vender o seu projeto, na maior parte era vender o seu artista, para poder circular mundialmente, circular nos festivais internacionais, mas também tinham essas marcas agregadoras que proporcionavam locais específicos para você também ter um networking, era maravilhoso. E assim, São Paulo, ela parava São Paulo realmente, utilizando as casas de shows locais da cidade de São Paulo para os artistas que passaram nos showcases se apresentarem. Então era uma movimentação de dia e de noite. Dessa em São Paulo, com toda a parte de venda, de music business, de palestras e workshops, capacitação, a parte educacional e de networking, e a parte da noite com a apresentação dos músicos, não só locais, mas também internacionais. Brasil Music Conference, que também é aqui no Rio, mas é mais voltada para música eletrônica. Porto Musical, em Recife. Feira Internacional da Música do Sul, em Curitiba. E a WME, que é em São Paulo, que esse em específico é só para mulheres, que além de proporcionar o networking e também fazer com que as musicistas se apresentem nesse evento, é uma forma de premiar a cadeia produtiva da indústria criativa também e musical, feita e realizada por mulheres. Então, áreas da parte técnica, da parte de direção de videoclipes, direção musical, produção fonográfica e as artistas também. Meio que o único evento voltado para mulheres, evento anual também, voltado para mulheres com premiação da parte feminina, que atua para toda essa cadeia, todo esse mercado musical ser reconhecido. E isso é muito importante. Também tem o link aqui embaixo. E todo ano tem uma homenageada, que também é uma mulher. E é sempre uma cantora, alguém de relevância no nosso mercado musical. Já teve Elza Soares, Gal Costa, e vale muito a pena participar dessa conferência também de forma online, porque é muito construtiva, vale muito a pena para o nosso crescimento profissional. Bom, e por último, eu queria listar
alguns perfis, principalmente de Instagram, né, que é o meio que o pessoal está mais usando para poder disseminar as informações, que lá mesmo você arrasta para cima e já vai para os links, já vai para os sites diretos, bem direcionados, e alguns livros também e sites para a gente poder se capacitar sempre um pouquinho mais, né? Queria falar da Dani Ribas, que é da Sonar Cultural. Ela trabalha muito com gestão de carreira e também participa de cursos, principalmente do Music Rio Academy. Ela faz parte do corpo docente desse curso e é muito... agrega muito, é muito agregador, porque também faz lives, então de forma gratuita ela dissemina informação, ela faz mentorias para musicistas, para músicos que estão... E por último eu queria listar alguns perfis, principalmente de Instagram, que é o meio de comunicação que muita gente está usando para disseminar a informação, que é mais fácil, mais rápido e mais certeiro, e alguns livros e podcasts também, para a gente estar sempre atualizado do mercado, sempre ouvindo sobre o mercado da música. Primeiro eu queria falar da Dani Ribas, que é da Sonar Cultural, e ela trabalha com estratégias de carreira, né, principalmente com mentorias e cursos para músicos e musicistas que estão entrando no mercado, não só os novos, né, mas também quem quer estudar um pouco e ter uma estratégia diferenciada ou estratégia de carreira. Ela também faz parte do corpo docente do Music Rio Academy, vale muito a pena seguir ela e ver aonde ela está dando essas mentorias, muitas vezes gratuitas. Ela é contratada por empresas para dar mentorias gratuitas com inscrição, né? Então vale muito a pena ficar de olho no perfil dela. Tem a Miss Indie também, que é da Juliana Castro. Ela é uma pessoa que está sempre ligada nos lançamentos, principalmente do mercado independente, dos artistas independentes aqui do Rio de Janeiro. Então ela ouve, ela dissemina, ela compartilha os lançamentos da galera, fala muito sobre o mercado musical, dá dicas sobre construção de carreiras também, marketing, construção de marca. Vale muito a pena dar uma olhada e passar a seguir a Miss Indie. Música em Rede, que também é uma plataforma de conteúdo, assim como o Popline Biz, são dois perfis de Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que falam muita coisa sobre o mercado da música. Tem também a Música, Copyright e Tecnologia, que é da Guta Braga, que além de ser o perfil no Instagram e tem um site também, mas está no Facebook através de um grupo, se eu não me engano. E além de tudo isso que eu falei, ela também dissemina vagas de estágio ou vagas já para profissionais do mercado, para inscrição. E como podcast, eu tenho dois em específicos para indicar, que eu ouço bastante e adoro, porque são informações maravilhosas e que sempre chamam entrevistados que são relevantes no mercado, que é o Fast Forward e o Olga Podcast. Ambos são muito ricos em informação, são várias pessoas do mercado falando sobre um tema específico e sempre com uma pessoa convidada que é ou presidente de uma gravadora ou produtor artístico de uma casa de show. São só cargos altos, assim, falando para vocês terem uma noção dos convidados que eles chamam. E o Olga Podcast também é nesse formato, mas também abrange outros assuntos do mercado musical. Então, gente, esse foi o meu vídeo, eu espero que tenham gostado. Eu vou ficar atenta aos comentários, caso vocês precisem de mais alguma informação, caso façam perguntas, eu vou responder, vou ficar sempre atenta para saber o que vocês estão falando, quais são os feedbacks do vídeo. Talvez se eu esqueci alguma coisa, podem colocar, porque aí eu pego a informação e coloco de forma escrita para vocês. E desculpem se eu falei demais, mas eu adorei falar um pouco sobre isso. Produção cultural, o mercado da produção cultural, ele está crescendo sempre cada vez mais e a gente precisa cada vez mais de capacitação, de mão de obra qualificada, e isso vem não só da parte prática, mas também da parte teórica. É importante ler, é importante estar atento às leis que regem o nosso mercado,
principalmente para quem vai trabalhar em gravadoras, trabalhar com leis de incentivo. É muito importante estar atento às mudanças do que está acontecendo. Se você é MEI, tem mudanças vindo por aí, então é muito bom, óbvio, você ter um conteúdo desse, ter gente falando sobre coisas, mas é melhor ainda quando você vai atrás de informação. Tá bem? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham achado proveitoso, principalmente, e que tenha esclarecido qualquer tipo de dúvida. E volto a falar que se tiver qualquer comentário a fazer, é só colocar aqui embaixo que eu vou dar uma lida e vou responder com o maior prazer. Tá bem? Meu nome é Natália e eu me despeço por aqui com o meu ABC da Produção Cultural.